Olá, eu sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala Aí Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje é uma reunião, é uma conversa muito especial que eu vou ter com o pessoal que, da minha raiz, os parafuseiros, uma empresa de distribuição de parafusos. Hoje ela é uma das, podemos falar que é da top 5, um dos maiores parafuseiros, distribuidores de fixadores, né, que é mais sério hoje, falar, do Brasil. Tá? Eu estou aqui com a R. Simeone, com o Paulo e o Rodolfo, os diretores. Muito bem-vindos. Obrigado, Haroldo. Obrigado. Que ótimo que vocês estarem aqui, a gente está muito feliz, a gente se conhece há muito tempo. Verdade. Inclusive, gente, se daqui a pouco eu chamar de Paulinho, não liga, porque a gente se conhece há muito tempo mesmo, tá? Mas é um empresário, é um empreendedor, né? E aí eu começo, né? Eu vou começar a dar primeiro para os mais velhos, lógico, né? E Paulo, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você é quase uma cria do R. Simeone, né? Sim. Tá? Então, você, por favor. Mas você veio de outra empresa antes também, né? A história é que eu entrei na R. Simeone em 15 de agosto de 1975. E só que eu vim de uma outra empresa do ramo de fixadores, chamava Comercial Importadora Rochapar. E eu nessa empresa, eu trabalhei 2 anos, eu entrei lá em 73 e saí em 75. E eu trabalhava no controle de estoque dessa empresa, que era o sistema Cardex. As fichinhas de papel, cada medida tinha uma fichinha e a gente ia anotando a entrada do parafuso, a saída. E na época o diretor da empresa, o seu Carlos, ele queria que eu fizesse o custo médio. Então o que era o custo médio? Uma coisa totalmente absurda, mas se comprava as quantidades e dividia por 3 e fazia um custo médio ponderado, né? Sim. E aí eu tive o convite de trabalhar na R. Simeone para fazer exatamente esse trabalho. Aí foi aí quando começou a minha história. Eu entrei na R. Simeone em 75. Ela tinha 15 funcionários na época. E eu tinha 16 anos, né? Então hoje eu tenho 49 anos de empresa. Dia 15 de agosto eu completo 49 anos de empresa. E a Simeone, ela completou 54 anos, dia 2 de julho, que ela foi fundada em 1970. Tá. Eu até já vamos falar daqui a pouco da sua progressão dentro da empresa, Sim, né? Sim. Mas aí a gente tem o Rodolfo. O Rodolfo até acho que essa é a história. Sim. Você chegou em casa um dia, sua esposa na época falou... o Rodolfo andou. Ele falou, então tá, amanhã ele vai pra loja. Comigo foi assim. Eu acho que com você não foi muito diferente, não. Ou você teve alguma... Você trabalhou fora também, Rodolfo? Não. Sempre trabalhei dentro da empresa. Nunca tive outra experiência profissional. Começou com 4 anos na loja? Mais ou menos isso. Acho que era 4,5. E 4,5. O meu filho vai começar agora também. Vai, né? Vai, 4 anos. Vai estar completando 4. Não, é melhor 5 anos, tá? Ah, então tá bom. Sim, para ele já começar a saber alguns números e tudo mais. Né? Tá. Então... Bom, a minha... Eu comecei com... Foi no dia 20 de janeiro de 2002. Então, eu comecei com 16 anos na empresa, então já estou lá, vai fazer 23 agora. E eu comecei porque a grande realidade é que eu nunca fui muito fã de estudos, né? Então, acabou que chegou uma época da minha vida que eu só queria saber de jogar bola, não queria ser jogador. E acabei deixando os estudos um pouco de lado, e aí o meu pai falou, não... ou você estuda ou você vai trabalhar, porque jogador não dá nada. E aí eu peguei e falei, tá bom, então vou começar a trabalhar. E aí comecei a trabalhar na loja de varejo, tinha uma loja pequena, então na época era eu e mais 2 pessoas. Você ficava no balcão mesmo? No balcão, eu não sabia nada, né? Eu nas férias, quando eu era menor, nas férias de julho ou de dezembro, eu ficava uma semana na casa do meu pai, uns 10 dias, e eu ia com ele para a empresa. Então eu lembro até hoje que eu ia lá para a expedição, o pessoal lá da expedição colocava aquelas caixas de plástico, aí eu subia em cima da caixa para conseguir alcançar a bancada, né, porque eu não alcançava, e aí eles colocavam um monte de parafuso lá e falavam, você tem que ficar separando, então isso aqui é o parafuso, você tem que ir tirando do lado, as porcas você coloca aqui. Você separando os encaixes. Desencaixe, exatamente, e as arruelas aqui. Esse filme eu conheço inteiro, exatamente, né? Porque a carga desencaixe sabe como que é, né? A gente manda tudo separado, volta tudo junto. É verdade. Então, aí chegava lá, jogava a caixa e falava, você tem que ficar fazendo isso. E eu ficava o dia inteiro lá fazendo isso.
Então eu ia com ele de manhã e a gente ia embora à tarde. E ficava fazendo isso. Então foi esse o começo e depois eu fui pro varejo. E aí do varejo, fiquei lá acho que 2 anos mais ou menos no varejo, aprendendo o que é o fixador. Então lá eu tive um professor que foi o Nivaldo, que era o encarregado da loja na época, e ele me ensinou praticamente tudo o que eu sei hoje de fixadores em geral. Então lá atendia o cliente, pegava. Então atender o balcão é uma coisa muito legal, é muito bacana, né? E aí depois eu fui fazendo alguns tours pela empresa. Então, Foi fazendo uma integração, exatamente. Né? Então, para conhecer um pouquinho de cada setor, como funcionava cada coisa. Só que o meu pai ele sempre quis que eu fosse voltado um pouco mais pro comercial. E é uma área que eu me achei. Eu me encontrei ali no comercial. E aí, com o decorrer dos anos, eu fui mais me adaptando pro departamento ali de compras, vendo mais essa parte, ainda como auxiliar, né? E fui amadurecendo dentro da empresa, fui vendo todos os setores, aprendendo as coisas. E em 2011 a gente adquiriu uma fábrica. Sim. Aí eu vou pedir para você parar agora. Então tá bom. Porque aí eu vou voltar no tempo, em 1975, tá? E aí eu quero ver a história do seu pai, que ele acho que ele começou na mesma idade que você, com 16 anos. 16 anos, exatamente. Tá? Lá no R. Simeone. Sim. Tá? Eu acho, para quem não sabe, a R. Simeone é a mãe da âncora, né? Que o Roberto Simeone, que era o dono da âncora, é o pai do nosso presidente. Correto. Tá? E aí, pode falar. Conta aí um pouquinho da história sua na empresa. Bom, minha trajetória, como eu acabei de falar, eu comecei no controle de estoque, né? E na época, em 1975, não tinha sistema. Não tinha sistema ERP como tem hoje, né? Então eu comecei nesse controle de estoque, a mentalidade do que se chama hoje dos parafuseiros, né? Sim. Que eu nem gosto dessa palavra, acho que são profissionais do mercado de parafuso, mas... eu vou melhorar isso, tá? Tá. Eu não vou chamar você de parafuseiro Não, mais. Tá? Mas os empresários do mercado de parafuso, entre eles talvez o seu pai, entre outros, talvez o seu pai tenha sido uma exceção, Haroldo, que você acabou de me falar que seu pai também tinha esse controle, mas a gente sofria uma resistência muito grande dos funcionários em controlar esse estoque. Sim. Eles achavam que era uma bobagem, que era desnecessário, entende? E eu fiquei 2 anos controlando esse estoque, foi um sucesso na época, tanto é que eu vim para a R. Simeone para fazer isso. E eu tive um chefe, chamava-se o Nelson Hernandes, que era um profissional muito qualificado, um cara, um gênio. E ele pediu para que eu fosse para o departamento contábil da empresa. Então, aí eu fiz como o Rodolfo falou, um tour pelo departamento administrativo da empresa. Então, eu trabalhei no contas a pagar, no contas a receber, no RH, empresa com 12, 15 funcionários. Depois eu fui para o contábil e ele começou a me ensinar a parte contábil, como operava a parte contábil, como funcionava. E eu comecei a me interessar, porque eu sempre gostei muito de matemática, né? E contabilidade é muito matemática, principalmente antigamente. Sim. Hoje o computador faz tudo, mas antigamente não era assim. E aí eu fiz técnico contabilidade, tá? Depois eu fiz ciências contábeis e depois eu fiz mais 2 anos de administração de empresa. Então eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou do departamento administrativo da empresa e financeiro. Você era o controller, né? A controladoria, sim. que eu acho que é muito importante isso também. Como todos os outros departamentos, da mesma jeito que você tem a linha de frente do comercial, da venda, você precisa saber, né, como cuidar do dinheiro da empresa, né? Dos investimentos. Exatamente, e tudo mais. isso me ajudou muito. Tá? E aí você veio nessa tocada, e eu lembro, quando a gente se conheceu, você era o administrador. Sim. Tá? Sim. Né, da empresa onde o Roberto, na época, era o proprietário. Sim, exatamente. Tá? E aí veio vindo, teve uma hora que, né, em 90. 2016. Não. Que eu assumi a empresa? 96. 96. 96. Não, é 96, tá? Exatamente. Desculpa. Então, eu fiquei com o seu Roberto, né, durante esse período, fui funcionário dele durante 22 anos.
E aí, antes disso, o Renato quis montar a âncora, né? Porque a âncora nós começamos a fabricar chumbadores na R. Simeone. Entendi. E aí foi quando o Renato chamou o Carlinhos para trabalhar junto com ele na R. Simeone, e o Renato viu uma possibilidade de montar um negócio dele e montou a âncora. E aí a âncora começou a ir muito bem, né? Extremamente competente, aqui desnecessário até falar da competência dele, que todos conhecem. E o senhor Roberto vislumbrou a possibilidade de ficar só com a âncora. Ele não queria mais a distribuição, porque a distribuição estava sofrendo muito com a abertura de mercado, que houve uma abertura de mercado na década de 90 muito grande, e alguns entrou nessa abertura de mercado, outros também, por resistência, não quiseram entrar, falou que isso não ia funcionar. E os que entraram se deram muito bem, e a R. Simeone não entrou nessa abertura de mercado e continuou com os produtos nacionais. Nós começamos a sofrer a concorrência, que até hoje ela existe, né? Tá cada vez mais difícil você concorrer com produtos importados. E aí o senhor Roberto Simeone, em 96, ele me propôs que eu ficasse com a empresa. E eu expliquei para ele, falei, Roberto, a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu não entendo nada de parafuso, eu não era do comercial. Como que eu vou assumir uma empresa que eu sei, eu estou ali há 22 anos, eu via as coisas boas que tinha na empresa e via as coisas ruins. Mas isso administrativamente. Comercialmente eu não sabia. E a princípio fiquei resistente em aceitar a proposta dele. E ele falou, ou você aceita, ou vou fechar a empresa. Né? Ele me colocou numa situação muito difícil, que tinha pessoas da empresa que eu gostava muito. Sinceramente, eu não pensei em mim, porque eu já tinha montado uma outra empresa. Em 89? 89 eu tinha montado uma outra empresa e estava indo muito bem com essa empresa. Que inclusive é fora do negócio, né? Fora do negócio, uma empresa totalmente separada, uma empresa que não tem nada a ver com parafuso. É iluminação, né? É iluminação, é. E, inclusive, eu tinha manifestado a minha vontade já umas 2 vezes em sair da R. Simeone, e o senhor Roberto pedia para mim, fica até o final do ano. Porque eu fui assim, dos últimos, dos antigos, fui o último que ficou com ele. E com toda certeza, onde ele estiver agora, ele sabe que eu estou sendo sincero, eu fiquei por consideração a ele. Porque ele realmente, sem palavras para o senhor Roberto Simeone. E eu fiquei. E quando eu quis sair, ele me fez essa proposta. Uhum. E foi assim a história. Eu comprei a empresa, ele parcelou para mim, obviamente que eu não tinha condição nenhuma de comprar a empresa. Chamei, na época nós tínhamos 25 funcionários, eu chamei os 15 que me interessavam na época, e falei, está acontecendo isso, e eu preciso da ajuda de vocês. E eu fui apoiado por eles. Entre eles o Roberto Oliveira, que ele vai assistir esse podcast. Vulgo Roberto Bigode. Porque ele tinha um bigode, né? Ele tinha um bigode. Hoje ele não tem mais. Ele não tem mais o bigode. Tem a barba. Ele só tem tem a barba? Agora tá barbudo. A mulher dele não deixa ele ter bigode. Tá. E na época tinha a Marília, né? Que também hoje já não está mais na empresa, se aposentou. O Nivaldo, que foi um professor dele. E algumas pessoas da logística. A Zélia ficou em compras, eu segurei ela. O Rogério Lourenço, né? Que é o Lango da expedição, que hoje é o nosso gerente de logística, evoluiu. O José Luiz, que está com nós até hoje, que hoje é a pessoa responsável pelo faturamento e pelo departamento fiscal da empresa. É o seu sucessor, né? Pode ser. Nada é difícil, né? Não, o seu sucessor não, porque você fazia antes de virar dono. Sim. Eu ensinei do jeito que o meu ex-diretor me ensinou, tudo que eu aprendi eu ensinei para ele, e hoje ele está com a gente até hoje. E eu não estou esquecendo de alguém? Não sei. Eu acho que são esses aí que hoje começou. São os cabeças e continuam. Tem muitos que continuam com você ainda, né? Com vocês, né? Sim. A nossa empresa é uma empresa. Eu costumo dizer que a R. Simeone ela é conservadora em todos os aspectos, inclusive com funcionários. Tirando essa meia dúzia de funcionários que eu falei, hoje nós temos funcionários lá que vieram depois, com 25 anos, com 30 anos, com 18 anos, com 15 anos. Então, a gente valoriza muito esse lado aí de estar com a pessoa que ajudou no nosso crescimento.
Isso é muito interessante, que é até um assunto que a gente pode até conversar, que hoje está muito difícil você segurar os profissionais. Sim, tá? muito. E eu acho que, conhecendo vocês, eu sei que você valoriza e valora muito bem o seu profissional dentro da empresa, mas ele deve ter um ambiente muito agradável também. Que isso também, dinheiro é bom, mas ambiente também, né? Tá? Eu imagino, eu vejo, eu conheço a empresa de vocês se desafiam e desafiam a mesma equipe, a equipe o tempo todo. Eu acho que da mesma maneira que você pegou aqueles 15 naquela época, gente, segura na mão e vamos, eu acho que vocês devem fazer isso todo dia ainda. Sim. É por aí? Sim. Nós valorizamos todo mundo, né? Desde o funcionário mais simples ao grau mais elevado dentro da empresa. Eu costumo dizer que a nossa empresa é uma família, né? Ela é uma empresa familiar, que tem eu e meus 2 filhos, mas é uma família pelos funcionários também. Eu tenho funcionários lá que eu considero como filho, como irmãos, pessoas que eu admiro muito, e, na medida do possível, a gente consegue transmitir isso a eles e dar a eles um bom, como se diz, um bom ambiente de trabalho. Entende? Porque é o que você falou, ambiente de trabalho para mim é tudo, né? Então lá todo mundo se respeita, todo mundo valoriza a função do outro e essa união que levou ao crescimento da nossa empresa nos últimos anos. Tá, vamos voltar aqui. Né? Tá. Ele já entrou. Pensei, aí você... pensei que você tinha esquecido de mim. Não esqueci não, Rodolfo. E aí, tá, o Rodolfo nessa história toda, ele entrou, teve uma hora que ele entrou, menino novo, 16 anos também. 16 anos também. Coincidência, eu não sabia. Dessa parte eu não sabia. Então, e eu lembro de você bem mesmo, né? Sim. Você era até menor, você era mais baixinho ainda. Não, acho que não. Você cresceu, Será? Sim, cresceu. Acho que é o cabelo. Mudou o penteado. Mudei. Tá na moda agora, eu sei, eu tô passando para isso também. E aí você foi indo e teve uma hora que foi a hora da... Você estava até na área comercial. Eu lembro ainda que algumas vezes você viajou, você foi ver lá fora, você... Eu comecei, o meu primeiro passo foi começar a se envolver na área de compras, né? Sim. Então eu comecei, e aí a Zélia, ela era uma gerente de compras, então eu era o comprador e nós tínhamos um auxiliar de compras. E ela manifestou interesse de ir para o setor de vendas. Sim. Então, num determinado período, ela virou a nossa supervisora de vendas. Então, ela se desligou da área de compras, que foi ali que eu assumi a responsabilidade de gerenciar o departamento de compras. Então, isso aí acho que foi em meados de 2008, mais ou menos, se não me falha a memória. E aí eu me envolvi muito com compras, porque o meu pai sempre falou para mim, ele falou, o coração da empresa é o comercial. Mas o setor mais importante da empresa é compras. Porque se você comprar bem, vendas vai vender. Então, se não comprar bem, vendas não consegue vender. Então, por isso que ele insistiu muito para eu ir para o setor de compras. Só que depois, com o tempo, eu também comecei a me interessar pelo setor de vendas. Então, chegou num determinado ponto que eu estava envolvido ali em compras e um pouco em vendas, querendo saber um pouco como aconteciam as coisas, tentando ali me inteirar. E aí, quando eu estava em compras, a gente tinha um problema muito sério com parafusos especiais. E eu falava pro meu pai, pai, a gente está tendo um problema muito sério. Até fazer um parênteses, porque vocês eram muito ligados à indústria, e uma indústria mais pesada, né? Sim. Tá? Desde os parafusos sextavados internos, aí o sextavado normal, mas de grandes bitolas também, né? Sim. O forte da R. Simeone hoje é esse, né? É a linha de indústria de máquinas, né? Que é bem de consumo. Hoje nós atuamos fortemente na linha de óleo e gás, construção civil na linha de estrutura metálica, construções de torres. Então, são fixadores pesados. Quando você fala parafuso, eu estou conversando com algum amigo que fala, como é que você faz? Tem uma distribuidora de parafuso, uma fábrica de parafuso, ele pensa que é os fendadinhos. Sim, que é o parafuso da bucha, né? Exatamente, que é o que todo mundo conhece, né? Que está em casa. Mas não, parafuso é uma gama muito ampla, né? Sim. Então, como eu estava no departamento de compras e o nosso foco ficava muito também para essa linha de especiais, que quando eu falo parafusos especiais, são os parafusos que fogem ali do normal que as fábricas todas fazem.
Então, são parafusos conforme norma, amostra, desenho, enfim, que são em quantidades menores, não são parafusos seriados, Sim. tá? Só que são parafusos de aplicação crítica, enfim. E é uma responsabilidade muito grande esse tipo de parafuso. Então, a gente teve um problema com uma fábrica, com um cliente específico, e eu falei, pai, eu acho que chegou a hora da gente começar a pensar em ter uma fábrica de parafusos especiais. E aí, no começo, ele falou, filho, acho que não vamos mexer com isso, não. E aí, a gente começou a conversar. Enfim, aí, tudo casou na hora certa, né? Tinha um fornecedor nosso pequeno, né? E aí, eu conversei com ele e ele manifestou interesse em vender a fábrica. E aí, eu conversei com meu pai. E aí, a gente foi e adquiriu a fábrica dele. E aí, nós começamos lá com a... Mas deve ter sido assim, né, Paulo? Tá bom, mas você toca. Não Foi foi isso, exatamente. Tá, Foi essa palavra que ele puxa usou. e você toca, né? Ele usou exatamente essa palavra. Ele falou, tá bom, eu vou fazer, mas eu não vou me envolver com isso, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Sim. E aí, em setembro de 2011... Em momento nenhum você deu uma tremida? Um pouco. Eu era novo, né? Eu Quantos anos você tinha tinha? 26. Então, eu acho que com 26 anos você não tem... Você não tem todos os medos que você tem que ter, né? Eu acho que você... E aí, não, dá aí, pai, dá que eu vou. Eu tinha 26 anos, eu falei, não, vamos ver, né, o que dá, porque, na verdade, eu queria, na verdade, aprender mais. Então, a grande realidade... Eu nunca gostei muito da parte de estudos, assim, de teórico. Estudei, fiz faculdade, muito por pressão do meu pai, lógico, mas por livros plotando a pressão, né? Sim. Só que eu nunca fui muito dessa parte teórica, de ficar estudando. Eu sempre gostei muito da parte prática. Uhum. E a fábrica é uma coisa que mudou. Hoje eu amadureci muito de 12 anos para cá, que foi quando eu tinha 26, eu tô com 38, então eu amadureci. E profissionalmente mesmo, e eu vejo isso, porque eu aprendi muito com a fábrica. A fábrica me ensinou muito. Eu sabia o que era um parafuso, mas eu não fazia a menor ideia do que aquele parafuso, qual que era a transformação que ele passava. E isso começou a me fascinar. Então, no começo, eu ficava olhando aquilo, eu aprendi a manusear algumas máquinas, porque eu queria aprender a fazer, porque o meu pai sempre me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele sempre falou, você tem que saber fazer o que as pessoas sabem. Você não pode... Por exemplo, hoje o Haroldo lá é meu operador de máquinas. Se você sair, Haroldo, eu tenho que saber fazer o que você faz para não deixar a empresa parar. Isso em tudo. Então, por isso até que eu fiz aquele... Eu acho que, eu não sei se foi conscientemente ou até inconscientemente, mas ele foi me preparando para saber o que cada setor ali da empresa fazia. E a fábrica, ela foi, para mim, foi a cereja do bolo. Então, ali eu aprendi muito. Então, tecnicamente, composição química, aí você já entra num universo totalmente diferente, né? Então, hoje, eu não sou engenheiro de formação, não tenho nada disso, mas... Tecnicamente, eu consigo conversar hoje com engenheiros sobre diversos assuntos. Tinha problema, você ia no seu cliente. Exato. E vou. Até hoje, se tiver algum tipo de problema técnico, às vezes eu me envolvo ainda. Uma situação, não vamos falar problema, situações. Situações técnicas, exatamente. E uma coisa que eu fico muito feliz de ver, porque eu também fui segunda geração. Uhum. Existe o estigma da segunda geração. E hoje, quando a gente... Paulo, parabéns. Quando a gente ouve falar do Rodolfo, não é o Rodolfo, filho do Paulo, tá? Né? É o Rodolfo da Simeone, né? Com a propriedade própria dele, da outra empresa também. Tá? Parabéns. Obrigado, obrigado. Foi um trabalho, foi um trabalho bem feito seu. Sim, sim. Tá? Eu acho que na hora que ele meteu as caras e vou montar. E hoje essa empresa é a Best Fix. Ela trabalha só para a R. Simeone? Então, ela teve vários períodos, momentos, né? Vários momentos, exatamente. Então, de 2011 até 2016, sim, ela só fazia produtos para a R. Simeone. Então, o intuito de ter a fábrica sempre foi esse. Só que em 2016 a gente teve uma crise, né? Então, foi uma crise que eu, particularmente, eu fiquei muito preocupado, porque eu nunca tinha visto uma crise estando à frente de alguma coisa. Sim. Então, acontecia N situações, N motivos, mas eu estava lá, sabe? O meu pai estava ali por trás, administrando tudo, fazendo. Eu falei, então, meu pai está aqui. E isso a fábrica também me ajudou. Porque quando veio essa crise, eu fiquei meio que apavorado, né? Preocupado. Sim. E aí eu falei, pai,
que a gente vai fazer? O que eu faço? Ele falou, não, eu tô do seu lado, vamos ver o que tem que fazer. E aí ele teve a iniciativa de conversar com um amigo nosso, que é do segmento também, e essa pessoa ajudou muito a Best Fix, porque o que ele fez? Ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar alguns clientes que hoje compram de mim, que precisam de parafusos especiais, que eles têm esse problema também que vocês tinham. Então, ele me apresentou diversas lojas, então, lojas distribuidoras. Então, hoje eu conheço muitos distribuidores aí pelo Brasil, por conta desse amigo, e aí a Best Fix, a partir daí, começou a vender direto para essas lojas, e aí meio que, ali naquele momento, ela meio que não separou da RS Simeone, sempre continuou, só que ali ela começou a caminhar paralelamente com as pernas próprias, vai. Sim. E foi, então, alguns clientes a gente começou a ir, enfim, então uma carteira que antigamente a gente tinha, sei lá, um cliente, que era a RS Simeone, hoje, ativos, lá deve ter em torno de 70, 80 clientes, mais ou menos. Olha só que beleza. Mais ou menos. E eu acho interessante porque a experiência de vocês, com as dificuldades que vocês tinham em conseguir esses especiais, tá? Vocês sentiram essa dor e aliviaram a dor dos outros também. É uma coisa meio como a Âncora também, que Sim. veio de uma empresa de parafuso. A gente entendia muito bem, a gente entende muito bem quais são as dores dos distribuidores de fixadores. Tá? E eu acho que isso é o segredo do sucesso deste negócio. Sim. Então, hoje você fala assim, mas o RS Simeone está... Fala para ele esperar que eu tenho meus clientes para atender. Né? Tá quase assim? Não tá. Não, né? Não, até porque a gente, agora a gente unificou as empresas, né? Sim. Então, virou hoje é como se fosse um grupo mesmo, né? Sim. Então, unificou. Então, hoje a parte comercial é feita totalmente pela RS Simeone. Então, nós unificamos as duas empresas. Por N motivos, né? Sim. Então, para fortalecer, até para a RS Simeone, nesse mercado de especiais, ter uma força maior, ser mais competitiva, porque o nosso intuito é esse, é ver a RS Simeone prosperar por muitos e muitos anos e cada vez mais crescer no mercado, né? Olha só. Então é isso aí. É muito... Peraí, tem mais um, né? Tem o Paulo. Tem o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Tá, e ele está na área de TI. Ele está em TI, né? Nós mudamos o sistema agora recentemente, o sistema operacional, né? Operacional da empresa. E ele que cuida dessa parte nesse momento de... É uma transição ainda, né? Nós ainda temos algumas dificuldades com esse sistema, mas nós estamos... E ele é a pessoa que qualquer problema com relação ao TI... Ele está à frente disso. Ele é o elo, disso. né? Entre a empresa de TI e a RS Simeone. Então, ele é a pessoa ali que está no meio ali para resolver esses problemas. Ele chegou a me atender como compras também, né? Ele foi da compra ele começou da no loja, varejo. Né? Na loja. A gente vai... Ele está passeando na empresa. Exatamente. Também. Ele é jovem também, ele né? Tem 28 anos, né? Sim. Mas ele está, que você falou, está passeando, a minha intenção com ele é que ele passeie por todos os departamentos. Sim. Né? Porque hoje, se eu tenho assim, esse caso, eu vier a faltar, uma pessoa que toca a empresa tranquilamente é o Rodolfo. Sim. E o Rodolfo ele conhece todos os departamentos da empresa, inclusive o financeiro, ele toca. Sim. Porque ele aprendeu muito com a Best Fix. No final das contas, você está o que hoje lá? Tudo. Isso é tudo, né? Não, mas acaba aqui, é uma empresa familiar, né? Tá. Então a gente acaba olhando um pouco de tudo, né? Mas hoje o meu foco mais é ainda a fábrica, lógico, eu toco toda a parte da administração da fábrica, e o comercial. Então o comercial, os dois, vendas, compras, importações, enfim, essa parte... Você é o diretor comercial. Exatamente. Tá. Super diretor, né? Exatamente. Mas eu me envolvo, às vezes dá um problema na qualidade, o pessoal, Rodolfo, consegue dar uma descida aqui para dar uma olhada? Eu vou lá, dou uma olhada, auxilio em algumas coisas, enfim. O que eu não me envolvo tanto é na parte de RH, varejo, essa parte aí fica mais com o meu pai hoje. A gente até, no começo do ano, nós contratamos um diretor comercial, que a gente até comentou com você, né, recentemente, para ajudar nessa parte comercial. Então, a gente dividiu um pouco ali as tarefas, então... Diga de passagem, um profissional de primeira linha. Obrigado. Bom, obrigado. Muito bom. Vocês Tá vendo, são bons Marcelo? de contratar. Tá vendo, Marcelo? Tá? Mas é um profissional... Deve um jantar, Parudo. Deve um jantar, hein? Verdade. Bom pedido. E aí a gente sentou, ele começou no finalzinho do ano passado, né?
E aí a gente sentou e acabou que agora dividindo as tarefas. Então, para não ficar aquele negócio, todo mundo... É igual aquela história que cachorro que tem 2 donos, ele acaba morrendo de fome. Então a gente dividiu aí um pouco os setores para cada um cuidar de um determinado setor, ter as suas funções lá já todas descritas, né? A gente hoje tenta fazer um processo, a gente está iniciando, lógico, um processo de profissionalização da empresa, é o que a gente quer. Sim. Então a gente quer tentar profissionalizar ela. Então, hoje o Marcelo, no caso, ele fica embaixo do seu guarda-chuva mesmo. Mais ou menos isso. Então a gente dividiu algumas tarefas, então a parte hoje de comercial, de vendas, tá? Ele está assumindo mais essa parte. Lógico, eu ainda estou ali com ele, a gente compartilha, conversamos todos os dias, né? Mas ele está se envolvendo mais na parte de vendas, né? Que foi para isso que a gente trouxe ele, até para um profissional, né? Então, para profissionalizar o nosso setor de vendas. Mas o comercial hoje, a gente está tentando dar uma tirada assim no meu pai, dar uma desmamada, para ele ter um respiro. Para ter uma qualidade de vida. Exatamente. Então, maior, né? Então vai ficar mais na chácara? Você tem a chácara ainda? Tem. Tá. Então é um dos motivos, mas... exatamente. Mas é isso. Então a gente está hoje, realmente a nossa intenção é essa, tentar profissionalizar a empresa. Porque eu acho interessante isso. Eu sei que vocês sabem fazer tudo, mas vocês têm que dar oportunidade para outras pessoas para vocês terem um tempo de uma qualidade de vida e de trabalho melhor. Usufruir o que conquistou, né? Eu tenho um tio meu, acho que não sei se já ouviu falar nele, chamava Audálio Nunes Oliveira, da Nunes Oliveira, da Flores de Abreu. E ele falava que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Não é verdade? Verdade. Tá? Então você tem que ter tempo para ter negócios, para pensar em negócios. Verdade. Tá? E às vezes até resolver, né, situações de qualidade. Então vem aqui dar uma olhada, tá? Fazer eles chamam hoje bonito de inglês, overview. Exatamente. Supervisão em cima do negócio. Tá? Sim. Que ótimo, gente, que ótimo. É muito legal. E me fala aqui, bom, agora vocês vão ter tempo para outras coisas. Né? Sim. Inclusive para crescer mais também, né? Sim. Eu vou falar, a gente sabe, a gente vê os números, a gente conhece o mercado e com certeza vocês estão entre os 5 grandes distribuidores do país. Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Pelo que eu conheço, até porque eu conheço por conta da fábrica, eu conheço distribuidores, né? Sim. Então, pelo que eu vejo, sim, eu acho que nós somos... Eu acho que você tem um grande lá no Sul e mais uns 2 aqui em São Paulo e vocês. Tá? E mais alguém que deve estar lá para cima. No Nordeste, lá, sim. Sim, que tem um cara muito forte lá também. Exatamente. Uma empresa, né? Uma empresa. Tá? Mas como é que você vai fazer para ser um dos 3 melhores, talvez, ou dos 2 melhores? O que vocês almejam hoje? Eu acho Pode que os dois, a conversa é para os dois, tá? Vocês podem falar. Eu acho que ser o melhor é muito subjetivo. Para mim, pelo menos. Então, hoje, nós já somos os melhores no que fazemos. Entendeu? Então, o que é ser o melhor ou maior? São números. É o que meu pai fala. A gente enxerga os números de uma forma totalmente diferente. Nós não enxergamos a R. Simeone como apenas um número de faturamento. Não. Nós enxergamos ela pelos investimentos que nós fazemos na empresa. Então, nós tivemos um crescimento muito forte de, 3, 4 anos para cá, até por conta da pandemia. Então, a pandemia foi uma coisa que todo mundo, quando ela começou, nós pensamos, putz, e agora? O que vai acontecer? O que vai fazer? É verdade, né? Eu fiquei extremamente preocupado, meu pai também. E é assim, quando ele vê que eu estou muito preocupado, ele me acalma, ele fala, calma, filho, calma, fica tranquilo, entendeu? Então, que eu tenho esse... Eu sou muito pé no chão, mas quando eu me preocupo também, eu fico demais. Eu sou ansioso. Então... E faz parte do jogo, tá? Exatamente, a ansiedade faz parte do jogo. E foi ao contrário, né? O nosso mercado cresceu muito, cresceu para todo mundo. Todo mundo que está nesse ramo aí de fixadores teve um crescimento muito grande. E não foi diferente para a R. Simeone. Só que nós, mesmo assim, nós ainda tivemos um crescimento ponderado, com os pés no chão, nós não fizemos loucura, crescemos dentro da nossa realidade. Então, esse é um ponto. Então, hoje a gente fala, se você for considerar, às vezes, até em número de faturamento, talvez nós não estamos nem entre os 5. Tá? Só que se você pegar em estrutura, em estoque,
Eu, particularmente, eu não conheço nenhum distribuidor que tenha o estoque da R. Simeone. Aí você não vai querer que eu use aquela expressão, mas é uma coisa muito do distribuidor de fixadores de parafuso. Que é aquela coisa de estoque. Tem parafuso na prateleira. A gente... É gostoso você andar no seu estoque. Ele Olha, é assim. Rodolfo, não tem que comprar, não? Eu brigo para comprar. Ele briga pra comprar. Eu gosto de comprar. o parafuso não estraga, né? Eu deveria ser comprador. O que acontece? É como antigamente, né? A gente falava dos portugueses, né? Com todo respeito, claro. Acho que aqui tem vários descendentes de portugueses. E o português, ele gostava do quê? De comprar imóvel. Sim. Ele ia comprando imóvel. E eu nunca vi português perder dinheiro com imóvel. Eu gosto de comprar parafuso. E eu nunca perdi dinheiro por ter um estoque grande de parafuso. O segredo, eu costumo dizer para os meus funcionários, principalmente o pessoal do comercial, que a gente dá a vara, a linha e o anzol. O peixe eles têm que pescar. O que é a vara, a linha e o anzol? É um estoque bom, um estoque organizado, um estoque de qualidade, prazo de entrega o mais rápido possível. Hoje a gente consegue entregar pedidos de um dia para o outro. Pedidos grandes nós entregamos em prazo de 15 ao mês, a 30 dias. Pedidos grandes aí, estou falando o quê? De 100, 200 toneladas de material. É grande de verdade, né? 200 toneladas de material a gente consegue entregar em 30 dias. Pessoal, vocês estão entendendo? Nós estamos falando de 100 a 200 toneladas num pedido. Verdade. Tá? E isso já aconteceu, nós já recebemos assim os parabéns de alguns clientes de passar dessas 100 toneladas, 150 toneladas, 700 itens, 800 itens diferentes, né? Porque quem não é do mercado, o que é itens? São peças diferentes umas da outra. E a gente conseguia atender na totalidade sem nenhuma falta. Olha só. O que é falta? Quando você não tem o parafuso no estoque. Mas eu adorei essa história da vara de pescar. O corte, pessoal, a gente já tem. Que vai ser falar da vara de pescar. Exatamente. Então, quer dizer, vocês provêm ao seu pessoal, do seu comercial, sim, tá? Uma vara, que é o estoque, a linha, que é a abrangência, e o anzol, que é a condição comercial diferenciada. Exatamente. E às vezes, não é porque é mais barato, mas porque você junta o seu anzol com a sua linha e com a sua vara, e aí o negócio fica bom. Exatamente. Tá? Parabéns, parabéns. E aí, como é que a gente vai crescer mais esse negócio? O que agora... É mais toneladas, então. Vamos lá, mais o que estoque. acontece? Nós... É investimento constante, né? Nós acabamos agora, há um ano atrás, nós adquirimos um novo galpão, tá? Reformamos ele todinho, fizemos toda a estrutura nova nele, entre máquinas, tudo na linha de... Quando eu digo máquinas, são empilhadeiras, estruturas de prateleiras, estamos fazendo ainda. Então, hoje nós estamos aproximadamente com 7.500 metros quadrados de área de estocagem. 7.500 metros quadrados de galpão. De área de estocagem, você multiplica isso aí por 10, porque é verticais, né? Então, você vê quanto que nós estamos aí com 100 mil, 150 mil, talvez, de área de estocagem. E estamos também investindo na qualificação dos nossos profissionais. Estamos contratando profissionais novos. Contratamos o nosso diretor comercial, Marcelo, para ele trazer um know-how diferente, para trazer novas ideias. É um rapaz jovem, um rapaz muito bem formado. Estamos investindo na nossa parte de qualidade. Acabamos de contratar um profissional novo também para aumentar a qualidade da nossa qualidade. Sim. Para nós evoluirmos. Então, isso aí, estamos pagando curso para alguns funcionários que tenham interesse em estudar, nós estamos pagando curso, o Rodolfo paga na fábrica, eu pago lá na R. Simeone, para que eles estudem e apliquem essa parte teórica dentro da empresa, junto com a parte prática que eles aprenderam com nós. Para melhorar os processos. Eu ia falar de melhoria contínua e inovação. Vocês já estão falando para mim. Né? Então, vocês investiram. E aí você volta aquela história da valorização do seu colaborador. Sim. Tá? Eu acho que você dá até para chamar como um associado, né? Porque é aquela pessoa que está lá. E eu acredito que um profissional desse que recebe essa benesse, ele gera uma parceria, uma empatia com o negócio, que eles vão estar com vocês sempre, né? É como aconteceu com você. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu cresci lá dentro, né? Porque eles me valorizavam, né? Senão eu teria ido embora. Durante esse período, tive algumas propostas para sair, inclusive para multinacionais.
O meu sonho era ser auditor, né, dentro de uma empresa, não auditor fiscal, isso eu nunca quis, porque é funcionário público, mas o meu sonho era ser auditor e tive algumas propostas durante esse período de trabalhar em auditoria, mas quando eu pensava em sair, ele chegava e falava, não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Então era um destino já traçado. Seu pai, eu tô falando, ele é alemão, tá? Né? O cara que gosta de auditoria, né? Não é? Eu amo auditoria. Mas é bom que ele contratou bons profissionais, né, para as outras áreas do negócio, sim. né? E você tinha até o próprio Roberto, Oliveira, né? Foi a peça-chave, né? Foi, Porque né? o Roberto sempre foi muito técnico, até hoje, né? Sim, sim. Então, quando meu pai assumiu a empresa, foi o que ele disse. Ele não conhecia nada de parafuso, mas ele sabia administrar uma empresa. E o Roberto tratava toda a parte comercial. Então, ali foi um casamento, na verdade, né? Um casamento que deu certo. E o Roberto está com a gente até hoje. Ele é sócio da empresa também. E, enfim, então ali casou, né? Sim. Casou. Que eu acho que um supriu o outro ali, então... E um rapaz bem esperto foi lá e pegou o melhor de tudo, né? Quem que é o esperto? Eu acho que é você. Ah, né? eu? Sim, eu acho que sim. Né? Porque faz tempo que a gente não conversa, né? A gente sempre conversa muito na feira, em algum... Sim, quando encontra, Oi, né? tudo bem, tá? Sim. E essa oportunidade que eu estou tendo aqui, eu e todo mundo que está assistindo a gente está aprendendo muito. Tá? Eu estou vendo algumas coisas muito interessantes, Paulo. Obrigado. Tá? Ele fala, você fica de uma maneira, gente. Tá? Você tem um fã ali. Ah, com certeza. Tem, e vice-versa. É. Eu Tá? costumo dizer que hoje nós temos lá vários colaboradores, né? Pessoas sensacionais, mas eu costumo dizer que o funcionário, a partir do momento que ele começa a fazer falta na empresa, ele está se tornando muito importante. Sim. Né? Tem funcionários que todo funcionário é importante, mas tem uns que faz mais falta que o outro numa saída, numa proposta melhor, isso acontece. E ele hoje é uma pessoa que eu sentiria muita falta se ele não estivesse na empresa. Porque hoje é a única pessoa que consegue me substituir da empresa, porque ele conhece a parte comercial e conhece a parte administrativa. Então ele uniu tudo. Hoje ele é melhor do que eu, porque eu não conheço a parte comercial. Eu conheço superficialmente, né, Haroldo? Sim. 50 anos numa empresa sem não conhecer nada seria absurdo. É verdade. Mas o conhecimento técnico que ele tem, que o Roberto tem, que o Rogério Xavier tem, que o Marcelo tem, e as outras pessoas de qualidade, de logística têm, eu não tenho. Sim. Cada um tem o seu talento, né? Sim. Você já recebeu alguma proposta? Não. Nunca te fizeram uma proposta? Tá? Então... Mas legal isso, gente. Uma coisa que você falou também, a gente falou das 100, num pedido de 100, 200 toneladas, mas 1 quilo ou 100 toneladas, para vocês pensam da mesma maneira, acredito. Sim, Tá? sim. Todo cliente é importante, né? Sim. Então a gente trata dessa forma. É que hoje, infelizmente, você não consegue atender todos. Sim. Tá? Porque a estrutura não comporta. A gente até gostaria, mas não. Então, até por isso, hoje que nós temos o varejo. Então, Era isso que eu Exatamente. queria chegar lá. exatamente. Onde é o seu varejo? Dá um endereço. Rua Tabor 235, Ipiranga, Em São Paulo. em São Paulo. Eu vou te falar, tem lojas que vocês, com essa tocada, vocês têm uma visão muito da indústria. Sim. Mas vocês têm um varejo Sim. de loja de varejo. Sim, exatamente. Com tudo. Tá? É. Tem coleira de cachorro, não, né? Não. Mas se pedir, põe, Nem, né? Olha, nem chinelo de dedo. A gente já vendeu leiteira, tá? Já? O cliente pede, né? A gente está lá, né? A gente costuma falar que a gente tem que atender o cliente, né? Então, às vezes, aparece lá uma solicitação de compra, eu olho e falo, mas por que tá comprando isso? Não, porque tem um cliente que está solicitando. Eu falo, então, vamos vender. A RS Mione é uma empresa comercial. Sim. Então, nós estamos lá para atender o cliente da melhor forma possível, porque é o que meu pai fala, quem é o nosso patrão? É o cliente. Então, se não existe cliente, não existe empresa. Sim. Então, a gente está lá para atender o cliente da melhor forma possível e atendemos 100 toneladas e atendemos 1 quilo, entendeu? Então, o cliente quer 1 quilo, ele vai lá na nossa loja, compra, sai satisfeito. A gente se orgulha de ter uma gama muito completa, então é isso que o meu pai fala de investir em estoque. A gente se orgulha de ter uma gama muito completa em estoque. E é muito completa mesmo. Quando eu falo, hoje, em itens cadastrados, nós temos em torno de 87 mil itens Olha cadastrados. Então é muita coisa.
Então é muita coisa. Eu vejo a loja sempre cheia, faz tempo que eu não vou cheia. lá, mas está sempre cheia. Sim. E às vezes eu via o seu balcão e falo assim, olha, vai demorar, porque é longe. E porque o cara tem que ir muito longe, às vezes, buscar um parafuso dentro da loja. Sim. Exatamente. Tá? Mas aquela loja cheia, com senha, né? Vocês trabalham com Tem senha. senha, tem senha, tem que pegar senha. E é fantástico lá. A gente vê. Então, ali no Ipiranga, você tem uma loja que cumpre uma função Sim. De atender. De atender os clientes que têm um volume menor. tá? Social, econômica. Sim. Tá? Exatamente. Vocês regem a economia da região. Que todo mundo precisa de parafuso, A né? R. Simeone é uma empresa, assim, eu costumo dizer, na carteira de cliente, muito pulverizada, né? Hoje nós temos clientes que compram R$1.000 por mês, e clientes que compram X valores muito maiores que esse. E nós atendemos a todos. Alguns, pela diversificação de itens, que se torna uma coisa mais trabalhosa, aí nós indicamos a loja para eles comprar lá. Sim. Nós mandamos entregar, eles podem retirar, nós damos todas as opções que o cliente necessita para ser atendido. Então, nós não deixamos de atender ninguém. Tá. Vocês nunca pensaram em ter mais outra loja, mais Já. um varejo? Já. Pensamos várias vezes. Tá? Só Mas que... só pensaram, né? Pelo jeito, do jeito que você está pensando. Na verdade, é um bom negócio, tá? Só que hoje a gente está num ponto que faltam... Não é que faltam pessoas, mas para administrar tudo isso é complicado. Sim. Então a gente vê hoje já para administrar CDs em pontos diferentes, a fábrica num local diferente. Então, o deslocamento e o meu pai tem uma natureza que ele me passou isso, né? Ele falou, o olho do dono é que engorda o gado. Então, tem que estar presente na empresa. Então, a gente está lá todos os dias presente na empresa, está olhando. Uma vez por semana vou na fábrica, ele até fala, você precisa ir mais na fábrica. Eu falo, mas não tem mais tempo, ir mais. Se vira, então, dá seus pulos, exatamente. né? Então muda o horário da fábrica para você estar lá às 6 da manhã. Noturno, né? Eu saio de um vou pro outro. Isso. Então a gente é muito presente na empresa. Eu acho que até por isso que, infelizmente, a gente não abriu mais lojas. Porque eu acho que a gente, sei lá, com mais 2 ou 3 lojas, a gente ia se sentir na obrigação, não, né? Mas a gente ia se sentir. A gente teria que ir nessas lojas. Sim. Enfim, então eu acho que esse é o motivo de não ter feito. Porque você está treinando novos administradores, não estão? Quem sabe no 4 futuro. anos e o outro com 9 meses. 9 meses, então. Ela falta uns 3 anos ainda. Não, é muito legal. Eu imagino isso realmente, porque do jeito que está a logística hoje em dia e a facilidade de comunicação, Sim. quer dizer, não importa se você tem que ter uma loja aqui e vai ter que ter uma loja no Acre para vender no Acre. Sim. Não é verdade? Sim. Sai tudo de Ipiranga. Sim. Tá? Eu acho que só se fosse para realmente vamos ampliar o varejo. Sim. Que aí você ter lojas de varejo. Exatamente, Por quê? Depósito pode ser um grande. Né? Acho que o sonho de vocês, era comprar aquele quarteirão inteiro e ficar tudo junto. Já né? tentamos, Já não tentou, mas conseguimos. a igreja não vende. É verdade. Tem da igreja. Né? Tem a igreja do lado. Né? Tem. Na igreja eles não vendem. Nem o salão, nada, né? Nada. A igreja já quis comprar o nosso prédio. Sim. Tá? Olha só, não, é muito legal. Eu fico aqui, eu estou olhando, estou conversando, eu vou externar de novo essa emoção que eu estou aqui. Primeiro, porque a gente se conhece há muito tempo. E depois, essa relação de vocês. É uma relação que é de causar admiração ver vocês assim, tão integrados, né? Sim. Um olha. E em momento nenhum. Você viu que eu só É quem uma casou, vez- né? O meu pai, ele tem um ponto positivo, igual você falou, você já recebeu outra proposta? Não, e eu também nunca nem pensei em sair da empresa. E muito pelo respeito que ele tem por mim. Então ele me ouve, todas as vezes que ele nunca foi intransigente, não, tem que ser dessa forma, pronto e acabou. Então, quando ele fala alguma coisa, a gente senta, conversa, eu começo a falar, ele me ouve, ele pondera, e muitas vezes fala, não, você está certo. Então, isso para mim é muito importante. Então, ter esse respeito que ele tem por mim e vice-versa, porque eu também respeito muito ele. Olha, Rodolfinho, quando eu falei pra você que você recebeu era brincadeira, Não, proposta, porque sei. você é o Rodolfo da R. Simeone, não tem jeito. Não, né? Não tem jeito, né? Sabe? Então a gente vê. E eu estava vendo aqui na nossa conversa, eu não tive que em momento nenhum falar assim, você, agora é você, agora é você. Só no começo. Depois vocês começaram a trocar, né? De uma maneira tão natural que parecia que um estava chutando o pé do outro aí embaixo. Vai, agora é você, agora é você. Tá sendo fantástico essa conversa. Legal. Obrigado. Tá? Vamos pensar assim uma coisa. Vocês se consideram uma empresa de sucesso hoje? Sim, Tá? consideramos.
né? E você consegue me dar em 4... Vamos falar quase da vara de pescar de novo, mas me dá 4, 5 motivos para o grupo da R. Simeone ser hoje um sucesso. Bom, Pode ser, Pode, você fala. conclui. Haroldo, eu, assim, na minha cabeça, eu acho que tudo se inicia com a valorização das pessoas que estão do seu lado, tá? Então, eu acho que esse crescimento foi devido à nossa capacidade, à nossa iniciativa, à nossa criatividade durante todos esses anos e a valorização dos meus colaboradores proporcionou tudo isso. Eu costumo, as pessoas falam, puxa vida, você está de... Funcionários falam para mim, você está de parabéns. Eu falo, não estou de parabéns. Aqui todos estão de parabéns, entende? Porque tem pessoas ali que são extremamente dedicados. Tem pessoas ali que surpreendem. Com essa divisão de função que nós tivemos na empresa agora recentemente, eu estou tendo um tempo de ter mais contato com pessoas que eu não tinha. E eu fico surpreso pela capacidade de alguns profissionais que muitas vezes vêm de famílias humildes, como eu vim, né? Sempre ressalto isso para eles. Mas são pessoas assim que, se você der chance e você der oportunidade, vai virar grandes profissionais. Eu adotei um sistema, uns 2, 3 anos na empresa. Eu adotei, não. Me colocaram isso. A princípio, a gente tem que ser honesto, eu fui contra, em contratar jovens aprendizes. Eu achava que isso não funcionava, porque ia garoto lá de 15, 16 anos, bagunçando na empresa, igual eu tive alguns fazendo isso quando tinha 16 anos, me deixava louco, saía correndo no meio da empresa, jogando parafuso nas prateleiras. E eu... É gostoso. Mano. Aí a pessoa falou assim, Paulo, só que é o seguinte, é lei, vamos cumprir. Lei você não se discute, você cumpre. Então vamos cumprir. Quantos precisamos? Precisamos de X, vamos cumprir. E você sabe que foi uma surpresa muito grande que esses jovem aprendiz, a maioria está se tornando grandes profissionais dentro da empresa. Você efetivou eles? Efetivei. Ele saiu de jovem aprendiz, efetivamos eles. Hoje eles estão no departamento de compras, estão no departamento de vendas, estão no balcão atendendo, estão virando os grandes profissionais e dentro daquela ética profissional que nós sempre colocamos que tem que ser. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi isso. O nosso forte crescimento foi no investimento no nosso pessoal, na conservação desses funcionários, e esse foi o fator principal. Então, o fator é pessoas. O fator é pessoas. E junto a isso, a gestão, uma gestão eficiente, uma gestão pé no chão, né? Uma gestão que antes de tomar qualquer atitude, aquele o Rodolfo falou, a gente senta, conversa, olha, vamos comprar um galpão, vamos investir, vamos contratar mais profissionais qualificados, vamos contratar. E é isso que vamos levou qualificar ao crescimento. Exatamente. Sim. Que mais? E eu vejo, eu enxergo a R. Simeone como uma empresa de sucesso, até pelo... Hoje nós temos clientes com mais de 20 anos, que compram da R. Simeone há mais de 20 anos. E grandes clientes. E grandes empresas. Nós temos, meu pai citou no começo, funcionários, a maioria dos nossos funcionários tem mais de 15 anos de empresa. Então, eu acho que uma empresa que consegue ter clientes fidelizados por tantos anos, colaboradores que estão lá há tantos anos, é porque coisas boas a R. Simeone agrega. Então, é o que a gente costuma falar, perfeito? Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Então, às vezes, não, porque fulano de tal faz isso. Gente, a gente tem que ver o nosso. É dentro de casa. A gente tem que fazer a nossa lição de casa. Então, eu enxergo isso e até pelo crescimento que nós tivemos em estrutura, em tudo, em números. E eu particularmente, eu amo trabalhar na R. Simeone. Quando você falou, você tem uma proposta, eu acho que nem se me oferecesse o dobro ou o triplo do que eu ganho, eu não sairia. Porque eu amo aquilo, sabe? E todo dia, e a convivência. Todo dia eu estou com meu pai, com meu irmão. Então é muito gostoso, sabe? Você compartilhar essa vivência com eles. A emoção de... quando a gente está estressado, ou triste, ou chateado, a gente fica junto.
quando a gente está feliz, satisfeito, a gente está junto também. Então a gente está junto todos os momentos. Vocês ainda fazem aqueles happy hourzinhos lá no escritório mesmo? Não. Já não tenho mais idade para. Mas a gente sempre está junto. A gente está junto, a Porque gente às vezes faz. eu ia visitar vocês, aí sim. acabava o expediente, e falava, vamos aqui, aí vocês têm Ele tá né? querendo fazer uma reforma lá na sala dele, lá, fazer um espacinho lá, para justamente voltar pra a fazer um isso. happy hour lá. Sim, Então, é porque agora ele está trabalhando Sexta- menos também, sexta-feira, né? sei lá, tomar um Sexta-feira chamou vinho. alguns profissionais ali, alguns funcionários, e Sim. bater um papo, Sim. descontraído, é bom. É engraçado isso. Engraçado não, é muito sério. Que eu lembro muito quando vocês mudaram para aquele prédio, a gente já comentou aqui antes da gente começar essa conversa, que eu até comentei, você falou, agora ficou bom. Eu falei, não, vai ficar pequeno. E nós tivemos um treinamento num sábado Sim. com uma adesão gigantesca dos seus... Sim. No sábado. No sábado, nós fomos das 8 da manhã meio-dia. até meio-dia, 1 hora. Assim, Isso. E depois você pegou e botou todo mundo e levou todo mundo para o restaurante. Verdade. E nós ficamos até 5 horas da tarde. Foi muito gostoso. Sim, esse investimento, não estou falando só da. Você você valorizou o profissional, Sim. né? Dando mais informação para ele e também depois dando festa também. E né? aproxima, né? O relacionamento se aproxima, aproxima muito, gente. né? Isso é Né? importantíssimo. Muito bom, muito bom. Gente, olha, a gente está acabando com muita tristeza, porque tem muita coisa. Eu ficaria horas falando com você. Certeza. Eu preciso só te fazer mais uma pergunta. Você brincava nos corredores com o carrinho de carga como se fosse patinete? Não, é isso quase não. isso. Eu Dá. brincava bastante lá, mas quase isso. Não, Mas quando era pequeno, não com 16 anos, né? Não, mas com 16 O no começo Roberto também. falava, puta, é o Rodolfo, Paulo. O Rodolfo é impossível. Ele é bom, esse menino. Ele sabe trabalhar, mas ele dá muito trabalho aqui na expedição. Ele sabe trabalhar bem, mas ele precisa de mais 2 para ajudar ele, né? Gente, que ótimo estar com vocês aqui. Mas agora eu vou fazer a pergunta provocativa. Tá. Não vou, é uma ordem provocativa para vocês, que é o nome do nosso podcast. Fala aí, mestre. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o Grupo Âncora pela oportunidade de vir até aqui. Toda vez que eu vejo meu pai falando da Âncora, remete muito ele ao Roberto Simeone, que foi o que ele fala. Ele sempre fala, o Roberto Simeone foi um pai para mim. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de poder estar aqui um pouco, sabe? Explicar, contar um pouco da história, porque é um grande prazer, tá? Queria agradecer você também, Haroldo, pela oportunidade, Isso. pelo convite, tá? E queria agradecer principalmente ao meu pai por tudo que ele me ensinou, tudo que ele fez por mim e continua fazendo, Então tá. tá? Então é isso aí. Eu vou te perguntar outra coisa, então. Qual é o segredo do seu O sucesso? meu sucesso? Não sei, eu acho que é dedicação, empenho E e será que o seu exemplo é bom? O exemplo que você teve é bom? o meu exemplo foi o melhor. Então, será que esse é o segredo do seu sucesso? Sim, com certeza. Eu tive o melhor exemplo de pessoa, de pai, de profissional. E, eu tenho, é meu ídolo. Te maltratei agora, né? Você pegou pesado. Obrigado. Fala aí, mestre. Bom, algumas palavras do Rodolfo que eu vou repetir. Agradecer o Grupo Âncora, né? Que é uma empresa que eu respeito muito. Eu fico muito feliz, Haroldo, quando eu venho aqui e vejo esse sucesso de vocês, o tamanho que a Âncora está. Renato, Faustão, Carlinhos, você, todos do Grupo Âncora, parabéns. Tá? Eu fico muito feliz mesmo, de coração, de saber que há 30 anos atrás nós tomamos a atitude correta e acabou dando certo para todo mundo. Tem um detalhe, né? Quem que foi? Você era o contador da Sim, Simeone. Quem sim. abriu a empresa Âncora? Quem fez toda a parte de documentação aqui em Vinhedo foi eu que vim na época que eu vim aqui. Eu não me lembro se eu vinha de ônibus, se eu vinha de carro, mas foi eu que fiz toda essa parte de documentação. Você é o padrinho da empresa, é isso? Pode ser. É a testemunha, né? Gente, nesses 30 anos aconteceu muitas coisas, né? Entre R. Simeone e Âncora, mas a gente sempre teve um relacionamento muito transparente, muito bom. E eu fico feliz de ver esse sucesso, né? Repetindo. E o segredo do nosso sucesso é isso, Haroldo. Agradecer a minha família, né? Que sempre me apoiou muito. E a iniciativa e a criatividade, que, modesta parte, eu sempre tive bastante iniciativa e criatividade e empenho naquilo que eu resolvo fazer, sabe? Então, essa foi... E a companhia de algumas pessoas que me acompanharam e acompanham até hoje dentro da empresa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode falar o que você quiser, com ou sem modéstia. Porque se vocês estão hoje como estão,
é porque vocês fizeram tudo direito. Muito obrigado. E eu realmente sei, conheço pessoas que já trabalharam lá e que vivenciam, trabalham com vocês, estejam, e falam assim, eu nunca ouvi ninguém falar nada do Paulinho, do Paulo, tá? E do Rodolfo ou da empresa. Tá? Parabéns, parabéns. Em nome do grupo, da Âncora Group, eu quero agradecer essa oportunidade, essa aula que você deu para mim também. Obrigado. Tá? Eu me espelhei aqui em algumas coisas para ouvir. Foi emocionante, foi uma conversa emocionante e de negócios também. Obrigado. Tá? Obrigado. Muito Obrigado obrigado a por todos. estar aqui. Eu que agradeço. Valeu. Tá? Falou, irmão. Tá? Muito bom. Né? E aí, olha só, gente. E aí, a gente termina esse episódio que foi uma aula completa. A gente falou de administração, a gente falou de captação e cuidar o maior investimento, o maior valor de vocês, que primeiro são as pessoas e depois o parafuso na prateleira. Foi fantástico isso aqui. Então, vocês que gostaram desse, aguardem os próximos episódios do Fala Aí Mestre, o podcast do Âncora Group. Até lá!